Espírito de Deus, aleluias. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, enche. Aleluia, diga isso ao Senhor. Essa é Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Vem, Senhor, nos encher do teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Venha, Espírito. Vamos levantar as nossas mãos e declarar: as minhas mãos eu quero. Aleluias. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração. Diga, aleluia, eu quero derramar diante do teu altar as minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu. Tem um altar de Deus aqui, diante de mim, diante de você. Tem um altar de Deus sempre presente em nossa vida, onde nós estivermos. Mas quando nos reunimos no templo como igreja, há um altar especial, um altar de unidade. Quando o Espírito nos ministra, e a palavra diz que quando vivemos isso, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluias. Nós reconhecemos a tua bênção, Senhor. Nós reconhecemos a vida para sempre que o Senhor veio trazer, porque nós não somos como a tamargueira no deserto, que não sente quando vem o bem. Não, nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, que recebem a força, o poder, a graça, a vida do ribeiro. Aleluias, glórias ao Senhor, porque existe um rio de Deus neste lugar, existe um rio do Senhor, aleluia, ministrando a nossa vida. Glórias a Ti, Senhor, que esse ribeiro do Espírito possa tocar as bases da nossa vida, aleluias, ministrando cura, ministrando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos quer ministrar. O que nós queremos receber do Senhor é exatamente o que o Senhor quer nos dar. Nós queremos, Senhor, tudo que o Senhor quer nos dar. Oh, bendito seja o Teu nome. Glória a Deus, porque tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Você pode dizer isso, você pode declarar isso, você pode proclamar isso. Tudo que o Senhor conquistou na cruz, eu quero para mim. Salvação, libertação, cura, aleluias, perdão dos pecados. O Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso.
é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, diga tudo, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber e nada mais nos resiste. Por quê? Diga maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. abrimos nossa vida. As nossas vidas para receber E nada mais nos vê. Porque, diga, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. No mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome. Quem veio para ouvir o Senhor? Todos nós, não é? 151 é o cântico da harpa. Nós vamos declarar para o Senhor que nós queremos ouvi-lo, ouvir o que Ele tem a nos dizer. 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, diz o Senhor, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom
bondade os guia a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me, aleluia. Diga ao Senhor e peça. Vencedor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Levante a mão comigo para dizer: fala-me suavemente. Fala-me, Senhor. Vencedor, aleluia, livre, diz o Senhor, glória a Deus, livre, aleluia, glória a Deus, bendito seja o teu nome para sempre. Ouvir tua voz, eu quero, e neste mesmo som, cante assim: fala-me suavemente, fala com muito amor, diz o Senhor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero. A Bíblia diz que a voz do Senhor faz as cervas parir. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o martelo, a sua palavra que esmiuça a penha, porque a voz dele faz abrir as penhas. Aquilo que ao homem é impossível fazer, a sua palavra, pelo poder da sua palavra que ele libera. Os discípulos não pescaram toda a noite, e durante o dia, na manhã, o Senhor mandou eles lançar a rede, e eles disseram: nós vamos lançar sobre a tua palavra, sobre a tua palavra nós vamos fazer, sob a tua palavra, debaixo de ordem, nós vamos fazer. Quando fazemos algo debaixo da ordem divina, do poder criador, é aquela mesma ordem que disse: haja luz, e houve luz. É aquela mesma ordem que diz: haja separação entre a terra seca e as águas. É aquela mesma ordem. Haja luminares, um para o dia, outro para a noite. É essa mesma ordem que vem à nossa vida trazendo
iluminação, clareza, até ser dia perfeito. Glória a Deus. Fala-me cada dia, fala do amor. vem cedo para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Pega a sua Bíblia. Abre em 1 Reis. Capítulo 19. De 1 Reis. Glória a Deus. Quando você está abrindo aí, não é? Eu digo o tema, nós iremos falar sobre depressão. Quero trazer mais assim um viés na vida de Elias e contar também algum testemunho, se eu conseguir administrar, não é o tempo. O tempo foi um tempo bom dado para mim, porém às vezes a gente, para administrar entre a fala e testemunho, fica, não é? Mas vamos na orientação do Espírito de Deus, amém? Não venho de maneira alguma trazer, mesmo porque não tenho conhecimento clínico sobre depressão, algumas coisas, não é? Empírica da vida, da experiência da vida, sim, não é? Do sofrimento, de algum sofrimento, não é? Mas a gente vai trazer a aplicação do que a gente aprende na vida do profeta Elias, 1 Reis 19, não é? Mesmo porque clinicamente teria aqui tantas outras pessoas, pastora Miriam que me ajudou aqui através do pastor Ednei aqui no material, que foi o pastor Ednei, me trouxe um material aqui abençoado, né? Do qual eu fiz uso aqui, que é de quem faz mesmo os esboços dele, que é a pastora Miriam, né? Esse material é dela. Sem direito de resposta, tá, pastor? Depois sem direito de resposta. Vocês sabem, né? Então depois ele vem e arrasa, né? Quem achou diz amém. Versículo 19, 1 em diante, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se
e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Pode repetir comigo essa pergunta? Que fazes aqui, Elias? De novo. Glória a Deus. Essa pergunta ressoa em toda a nossa existência, em tudo que você fizer. Eu quero te dizer, você vai ter um Deus que não vai passar pano na sua cabeça. Ele vai te fazer a pergunta crucial. E parece que uma pergunta que para Deus não havia sentido, né? Porque Ele sabe tudo. Mas a pergunta, ela traduzida é assim: o que você está fazendo da sua vida, Elias? É assim. O que você está fazendo da sua vida, Enéas? Para talvez depressivo, para talvez adoecido, para talvez alguém que está em baixa. Papai do céu tem a pergunta: o que você está fazendo da sua vida? É uma pergunta forte, não é? Talvez num sentido materno você ouvisse assim: vem cá, meu filhinho, meu amor. Ah, meu amor. Mas o amor de Deus é um amor incomparável. É um amor supremo. O amor materno foi Ele quem criou, porque Ele quem fez a mãe, essa figura que é a mãe. O amor do Senhor está acima, por isso Deus, Ele tem essa capacidade, sabe, de nos chamar no meio da angústia, no meio da prova, e ainda nos apertar, nos trazer um aperto, mas com toda a segurança de um Deus maravilhoso que é. Deus é bom. Diga: Deus é bom. Sabe, do Deus que não te deve nada, não deve a mim e a você nada. Porque muitas vezes nós estamos lidando com Deus assim: Deus, o Senhor me deve. Eu sou a criaturazinha, eu sou o quebradinho, eu sou o arrasadinho, eu sou o sofridinho, eu sou talvez o zelosinho na obra, né? Elias falou assim: eu tenho sido zeloso, tenho sido zeloso, Deus. Mas até onde estava no tom de Elias uma autodefesa ou até uma arrogância? Porque nós muitas vezes nós somos peritos em dizer que não somos arrogantes, mas nós estamos cheios de arrogância dentro da nossa caixinha do sofrimento. E muitas vezes ela é a chave que prende e que também pode abrir-se tratada, a arrogância. Nós não identificamos, nós somos peritos em não identificar e disfarçar-se com isso.
porque a gente está cheio, sabe, na nossa limitação e na nossa dor. Muitas vezes a base toda é uma arrogância, porque a gente tem como arrogância só prepotência e coisa. Não, gente, a arrogância muitas vezes tem uma disfarçatez terrível, porque ela está uivada de valores que a gente temos dentro de nós, e como diz aí os coaches, né, crença, não é? Uivado de crenças dentro de nós. Essa arrogância está assim, não, porque esse como a gente estava falando ontem, pastor André, lá na convenção, né, o puritanismo, não é? O puritanismo tem o seu lado bom, foi um movimento, mas também tem o seu lado difícil, porque é uma arrogância de uma autojustificação, de um alto nível de padrão que a gente tem lá dentro, e a gente diz, eu trago isso por tradição e por caráter, e eu trago isso porque isso aí é meu brilho. E aí papai vem permitindo que a gente passe os escombros da vida e os lugares baixos da depressão, porque nós lidamos, irmãos, a depressão é um assunto que está em voga em todo mundo pela sua, né, a sua proliferação, se essa é a palavra, né, a sua, como tem se alastrado. Muitas vezes nós estamos adoecidos na depressão, mas todos passamos em algum grau depressões, situações que nos levam para baixa. Ninguém pode dizer assim, eu nunca tive depressão. É uma realidade. Profeta Elias passou por esse momento na sua vida, e uma realidade é que nós passamos quantas vezes. O problema é ficarmos na depressão. O problema é não buscarmos socorro ou sermos até socorridos. O maior problema é a gente se render a isso. Ah, pastor, mas você não sabe o que é dizer não se render a isso. Eu passei por momentos assim, mas não é agora que eu quero tocar sobre isso. Eu quero trazer aspectos aqui muito apreciáveis nessa história de Elias para a nossa vida, porque o pastor Ednei falou aqui, o pastor André, né, comentando sobre a anterior, sobre o medo, sobre esse ponto e tópico que Elias também foi assaltado, o medo, sabe, aquele medo. Diz aqui o pastor Ednei que o medo, ele pode ser protetivo, né? Ele é protetivo. Medo que já vem na nossa essência natural é o que nos faz fugir de se autodestruir, né? Então esse medo nos limita, nos faz recuar em algumas situações que talvez se tornassem insanas para nós, né? De se lançar de um lugar alto, de se colocar em lugar de perigo. Então esse medo, né, é protetivo. Mas há medos que nos levam à covardia. O medo pode ser uma autoproteção, mas o medo pode nos levar a uma falta de fé tal, a dúvida, a uma falta de fé tão violenta, de vivermos pensando que estamos crendo em Deus, mas somos incrédulos, sabe? O medo faz isso. O medo faz-nos entrar em lugares difíceis, mas uma realidade é, com medo ou sem medo,
você vai passar pelo processo que Deus tem para a sua vida. Você tem passado, vai passar ou passou por processos que Deus tem para a sua vida, e são processos exatos para você, moldados pela sua essência, pela sua vida, para que você cresça, amadureça, seja polido, seja melhorado, seja instrumento, seja alguém cheio da graça de Deus. O problema não é o que acontece, não é? Não é assim que a gente ouve, mas o problema seria o que nós fazemos com o problema. O maior problema, né? O maior problema não é o que acontece, mas é o que nós fazemos do que acontece. Como nós processamos. E é isso que muita gente, dentro desse vale da depressão, precisa agir. Mas glória a Deus que Deus nos confronta. Deus não passa pano. Deus não fica ali alisando. Deus trata conosco. E eu quero te dizer que Ele te joga para o tempo. E você vai para um tempo de espera. Você passa pelo tempo do processo. Mas é Deus trabalhando. É Deus agindo. Você vai para o silêncio. É Deus fazendo uma grande obra na sua vida. Através disso é Deus não passando pano, é Deus trabalhando de uma forma artística maravilhosa. Ele está te pintando como um quadro que cumprirá o propósito para o qual foi designado. Um quadro pintado para embelezar o reino. Um quadro para transmitir mensagens. Para isso que você foi designado. Essa pintura da sua vida, ela é para isso. É para você deixar um legado, não é? A gente diz quando vai lá fazer a cerimônia fúnebre, que a herança se deixa para alguém, mas o legado se deixa em alguém. Sua pintura é isso, né? O seu quadro de vida, a arte de Deus em você, a arte de Deus em você é para deixar para alguém, aleluia. Você vai deixar não só como uma pintura visualmente, mas você vai despertar, porque uma pintura desperta até cheiros, dependendo do que a pintura te transmitir, não é? Você vai para emoções, sentimentos, memórias, até cheiro é despertado em você. Uma realidade é de que a sua vida, Deus está trabalhando para deixar as melhores das impressões, para deixar os melhores resultados sobre a terra, é para deixar o legado que vai trazer vidas para o reino de Deus, é deixar uma história que pessoas hão de ver de alguma maneira ou outra Jesus. Ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus, ver Jesus. A gente canta, porque dele, por ele, para ele coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Rebaia Surya Labarai, a ele a glória para sempre, amém. A ele a glória. Bem forte, bem forte. Isso, tá bonito. Remancho Badaio, glória. Rei Alcebe Aravacé.
ovelha. Para sempre, amém. Oh, aleluias. Abre os seus olhos. A Ele a glória, é para Ele, é por Ele. Então Ele é o maior interessado, e Ele está aqui esta manhã dizendo: eu estou trabalhando na sua vida, porque tenho interesse especial em te fazer o melhor quadro, em te fazer a melhor arte, em te fazer a melhor mensagem sobre a tua trajetória. Talvez tal dor, tal sofrimento, tal angústia, tal tribulação, tal batalha estão gerando em ti perseverança, qualidade, polidez, para que você seja instrumento meu na terra, para que você alcance vidas, porque isso bate o meu coração, diz o Senhor. O meu coração bate vidas, almas. Aleluia. Você pode olhar para o teu problema, para a sua vida e para tudo que você passou até aqui na sua vida, todas as suas batalhas, angústias, se resumindo em vidas. Irmão, se você estiver nesse foco, tudo faz sentido. Mas se você estiver fora do foco de Jesus, porque o foco de Jesus é vida, se você estiver fora disso, eu quero te dizer, você vai para egoísmo, vai para o desamor, vai para uma vida simplesmente passageira, fútil. Mas se você está no foco, eu quero te dizer, a intenção de Deus se cumpre no teu coração. É vidas, 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 vidas. Viva a sua vida e entenda que ela está sendo processada para alcançar vidas. Entenda que a sua vida tem um sentido único. É fazer o que o coração do teu mestre tem. O que o coração do seu mestre é. O coração do teu mestre é amor a você e a vidas. Amor é vida, é vida, é vida. Deixa eu acalmar minha emoção aqui. Irmãos, nós estamos, se limitando muitas vezes a uma vida como o mundo tem. Ontem a gente estava na igreja de Salinas, na EBO, né? Que houve, a última foi aqui, né? A penúltima foi aqui, não é? E depois daqui houve aqui. Quem veio na EBO aqui, que veio assim, todos os pastores e irmãos de todas as igrejas da Assembleia de Deus da região serrana? Levanta a mão mesmo assim, para eu ver. Olha só, pouco, gente, não é? E realmente, né, naquele dia nós sentimos a diferença, sim. Houve EBO, isso aqui estava super lotado, não tinha mais, né? E muita gente local, né? Boa parte não estava, perdeu, não é? Mas quando você ouvia EBO e que ia acontecer aqui, você não vai perder, porque a gente estava onde? Então ali foi em Salinas, não é? Toda a região serrana, centro-norte fluminense, né? Ali, e a gente ouviu tantas coisas maravilhosas e boas que a gente precisa ouvir para a gente caminhar e vencer na nossa caminhada espiritual e cumprir o propósito. E a gente ouvia: o mundo está de cabeça para baixo, está uma confusão. Ele até tinha um tom muito, não é? A gente riu o tempo todo com ele, com o pastor que estava ali, e ele dizia sobre que o mundo está de ponta cabeça. Está uma loucura, é muita loucura. O mundo está assim, cada um pensamento, cada um uma filosofia, cada um uma direção.
E o que a gente precisa é voltar à palavra e voltar ao sentido principal. E o sentido principal para você e eu é vidas. É o que está no coração do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que a depressão, assim, ela tem suas causas. E muitas vezes acontece, meu irmão e minha irmã, ligado diretamente a não só decepções, problemas, as causas, não é? Mas ligados às vezes até a grandes feitos, como Elias. Essa queda que ele teve no seu emocional foi depois de um grande movimento avivalista. Um movimento avivalista que ele não percebeu profundamente. Por quê? Porque o seu esgotamento e a necessidade de passar por aquilo, porque também, meus irmãos, é plano de Deus, tudo tem um sentido, tudo tem um projeto, tudo tem algo da mão do Senhor, dizendo assim: olha, é isso aqui, é esse caminho, aqui você vai aprender e aqui você vai sair melhor, aqui eu vou tratar contigo. A realidade é de que ele ouve isso, olha só, e ele fica com medo. O medo lhe assalta, porque Jezabel lhe diz assim: façam-me os deuses um tanto e mais um tanto, façam isso e mais um tanto, se amanhã eu não estiver você morto, como você fez com meus profetas. E depois de ele fazer grandes feitos, destruir os profetas, olha só, irmãos, Elias fez grandes obras antes disso. A viúva de Serapta, não é? Fez ali um milagre. Ele foi para o ribeiro de Querite, ficar isolado lá, experimentou a provisão de Deus através de corvo, de animais, chegando pão, alimento, o rio secar. O homem orou para dizer: olha, não vai haver chuva. Depois ora para voltar chuva. O homem da intimidade, o profeta do fogo, o profeta do fogo, o profeta do fogo agora está debaixo de um outro fogo, outro fogo que está consumindo o seu coração. O fogo da dúvida, o fogo do medo, o fogo da tribulação, o fogo do deserto, porque ele vai para o deserto, o fogo da solidão, sabe, o fogo da dificuldade, o fogo da desistência. Eu quero te dizer, irmãos, tudo é fogo, tudo vem de Deus. Deus é fogo. E fogo o quê? Consumidor. Mas eu quero dizer, o mesmo Deus que é fogo, depende do que o Senhor estiver agindo e se apresentando como fogo. Mas tudo é fogo, porque o fogo agirá de acordo com que seja o propósito do momento. Você vê, o fogo que queimou os caras que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, os queimou. Mas esse mesmo fogo não queimou, passeou, pelo contrário, passearam com Jesus dentro daquele fogo. O fogo de Moisés, o fogo que Moisés viu, não consumiu a sarça. Era o fogo da presença, é o fogo que estava representando a presença de Deus. O mesmo Deus que acendeu o inferno é fogo. Olha só, Deus é fogo consumidor. Dizer, né, Deus está aqui
e dizer Deus está aqui, tem dois sentidos, né? São duas boas notícias, mas depende do que. Deus está aqui para te abençoar, se você está submisso e voltado para Ele. Agora, se você está se opondo a Deus, Deus está aqui, aí Ele é fogo consumidor, Ele te resistirá. O profeta do fogo agora está sobre um fogo de provação. E olha só, a causa, ela pode vir por várias situações. Uma depressão pode vir por várias causas, corrigindo melhor, não é? Uma situação dessa, como aconteceu com o profeta, provém de, às vezes, grandes feitos, como ocorreu na vida deste homem. Depois de grande realização, depois de passar pelo processo do ribeiro de Querite, multiplicar lá o azeite, fazer fogo cair do céu, matar profetas. Olha só, pode vir depois de grandes demandas de energia que você tenha gasto. Olha só, em algo que você foi fazer, você foi realizar, você se desgastou, precisou empreender algo na sua vida, precisou empreender algo na sua casa. Talvez até tem gente que após uma reforma da sua casa, que era o sonho da sua casa, entra em depressão. Quando acaba da realização, olha para aquilo tudo e fica triste, mas não sabe a razão por quê. Por quê? Irmãos, uma coisa interessante que nós precisamos entender sobre isso, que tratar com depressão é o que Deus fez com esse homem chamado Elias. Ele consertou a concepção errada que Elias tinha. E muitas vezes trabalhar isso, o trabalho de Deus e o trabalho até da área da ajuda humana, dos recursos humanos para a vida da pessoa, tem a ver com isso. Tratar e corrigir a concepção. Muitas vezes a nossa concepção está errada. Ao corrigir a concepção errada, ao conserto da concepção errada, o mal se desfaz. É claro que a depressão tem suas várias causas e raízes, como estou dizendo aqui. Olha só, em várias patologias emocionais, ela pode vir de uma traição ou uma decepção. Pessoa decepcionada, pessoa traída. E quando a gente fala em traição, muitas vezes a gente fala assim, é o caso só do casamento. Não, há traições entre um pai pode sentir, uma mãe pode sentir traída com um filho, com uma filha, porque dizia que era uma coisa. Eu sou amiguinho do papai, na frente do papai, mas por trás fazendo coisas, e aí o pai descobre, ou a mãe descobre, e vê que é decepção, uma decepção, causou uma decepção. E há pais que entram nesse circuito da depressão, por uma traição nesse sentido. Há várias patologias na área emocional que geram isso, como lutos não resolvidos. Irmãos, uma das situações mais difíceis é as pessoas, na perda de alguém, não concordar com Deus, que Deus levou. E essa pessoa luta contra Deus, e ao lutar contra Deus, ela se machuca, se fere, e não é curada daquele luto. E a depressão e o caminho da perda, a cada dia se torna mais intenso, porque a pessoa não se rendeu ao que Deus fez. Isso é uma realidade.
Gente que passa a vida inteira dizendo: perdi mamãe, perdi mamãe, perdi mamãe, agora que será eu sem mamãe, sem mamãe? Ai, que saudade da mamãe. Não estou dizendo que não, saudade tem que ter, é normal, né? Processo da vida, né? Mas esse apego doentio e essa falta de render-se ao que Deus fez, entender o processo da vida, entender que é caminhar, vou em frente, vou caminhar. Tive perdas, aconteceram perdas na minha vida, coisas passaram, coisas se perderam, mas a vida não parou, o processo não acabou, ele está aí até que eu morra, até que você morra, o processo está de pé, mas Deus está dizendo: corrija a concepção disso aí. Se você estiver corrigindo pela palavra, se você estiver corrigindo pelo conceito do céu, se você estiver corrigindo aquilo que Deus está te dando como alimento, aqui nesta manhã, em todos os dias da sua vida, quando você se apega à palavra, aleluia, o crescimento acontece, a vitória acontece, a bênção deslancha, o lugar da vitória, do brilho, da alegria, o brilho no seu olhar, o sorriso no seu rosto, voltará em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos tratar de corrigir a concepção do que está acontecendo conosco. Porque muitas vezes, como disse aqui no começo, nós estamos nos aproximando de Deus como se Deus devesse a nós, ou até mesmo a sociedade. As pessoas devem a mim, ou alguém da família que ocorreu e fez isso: a fulano me machucou tanto, ele deve a mim. Deve nada, meu irmão, minha irmã, deve nada. Em nome de Jesus, passa o sangue de Jesus nessa história e começa a dizer: eu estou aqui porque eu sirvo a um Deus poderoso, e é o Senhor que é dono da vida e da morte, e este Senhor, Ele clama por almas, Ele ama vidas. Eu também vou amar as vidas, vou amar a cada um que o Senhor colocar no meu caminho, mas eu vou corrigir a concepção, porque eu vou me amar segundo o prisma dEle, eu vou me amar segundo a concepção de Deus. Uma das soluções, não só para a depressão, mas para muitos dos maiores problemas da nossa vida, está ligado a nós nos amarmos como Deus nos ama. Mas a gente entra numa avalanche de cobranças, não que cobranças sejam ruins, mas autocobranças doentias, numa avalanche de legalismos dentro de nós, formado pelos conceitos que a gente tem e que a gente não trabalha o conceito. A gente coloca uma radicalidade tão forte, ou um radicalismo tão forte, que a gente não abre mão daquilo como se fosse algo que destruiria a sua vida, quando na verdade não é. Quando na verdade é teimosia, quando na verdade a gente está preso, usando de conceitos para viver uma vida de teimosia, e Deus está tratando, e Deus está trazendo o trato dele, Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está levando aí, como, olha só, Elias, vai para o deserto, olha só, não foi um mando de Deus, ele foi para o deserto porque ele fugiu, e ele cai debaixo de um zimbro, e ali ele pede a morte, porque ele estava ali, impulsionado pelo medo, ele está fugindo, e ele está com as suas razões e com as suas teimosias dentro do seu ser, um conflito do qual ele até direito tinha, mas não tinha o direito de permanecer nele. É isso, porque parece que a gente está julgando Elias, né? Para julgar a gente de tabela nas nossas situações. Não é isso. Direito até temos, meus irmãos. Deus nos dá direito de muita coisa, ou melhor, dá todo o direito. Mas tem coisas que nesse direito não é bom que a gente fique teimando, que a gente se renda. A nossa razão cruel tantas vezes, a nossa teimosia tantas vezes. E Elias vai
para o deserto. Olha só, ele foge, é outro aspecto. Ele foge, fuga. A gente muitas vezes entra no escapismo. Está com um problema para resolver e a gente parte para o escapismo. E eu quero te dizer que nós temos uma gama enorme de escapismos, de lugares para escapismos. Melhor dizendo, de lugares para escapismo. Porque nem todo lugar de escapismo quer dizer que o lugar é ruim, mas a gente que está fazendo daquele problema, daquela situação, um escapismo. E a gente está gerando o problema. Muita gente está fugindo para as redes sociais. Está com problema? Não, peraí, deixa eu ver, pega o celular e aquele celular. Escapismo. É para redes sociais. Tem gente escapando para tantas coisas, se alienando. Olha só, se alienando no entretenimento. E aí nós temos essa gama, essa faixa desse tempo que nós estamos vivendo, da tecnologia e da ciência, em que a gente vai para o entretenimento, e a gente faz do nosso trabalho o entretenimento, a gente faz das nossas coleções o entretenimento. Não é? Ter coleções é problema? Não é. Mas o problema é fazer dessas coleções o escapismo. E para o lugar do escapismo tem gente indo para tantos lugares, do qual Jesus está querendo que apenas corrija a concepção errada e saia destes lugares do escapismo. Tem gente indo para os jogos. Ah, eu vou para o jogo porque, né, enquanto eu tenho esse direito, e nesse direitinho do meu joguinho a minha vida está passando, e o meu tempo está se esvaindo, e aquilo que eu precisava verdadeiramente vir para o centro e tratar, não está sendo tratado. Eu preciso tratar. Tem gente indo para as distorções da sexualidade, é a pornografia, é os vícios sexuais que não estão diretamente dentro do casamento, mas há outros que estão dentro do casamento, e as pessoas estão indo para esse escapismo, a fuga daquilo que não era para fazer uma disfarçatez, não era para disfarçar, porque é um disfarce. Esse escapismo é um disfarce. As pessoas estão indo para tantas compulsões alimentar, como disse, sexual, vícios de coleção, distúrbios. Eu conheci uma pessoa que na sua aflição, no auge da sua aflição, da sua luta, a coleção dela era caneta, lápis e borracha. Era caixas de borracha guardada. Olha só, níveis de aflição, níveis de disfarçar a dor e de achar um lugar, fuga da realidade. Mas há poder no nome de Jesus. Eu não sei se alguém aqui, ou talvez agora, ou em algum tempo, através do YouTube, deste canal, esteja passando isso. Eu não sei se alguém já passou, não é? E talvez esteja sendo tentado a cair novamente, a se esconder nisso, a voltar nisso. Eu quero dizer, há poder no nome de Jesus em corrigir o foco, em corrigir esta concepção errada e voltar para o centro do amor que tem no coração do Senhor Jesus. E o amor do Senhor Jesus é vidas. Faça da sua vida uma captação de vida para Jesus, para o reino de Deus. Ame como Jesus amou, ame vidas. Faça isso para as vidas que já começam na sua família, é para o seu cônjuge, é para os seus filhos, os seus familiares. É vidas, é para vidas, é doar sua vida para vidas, é conquistar vidas, é amar vidas, é estar sincronizado com vidas, é estar lapidando a sua vida com vidas, porque muitas vezes nós estamos exatamente no ponto da fuga e desse terceiro e último tópico
o isolamento. Quem entra nisso, vai para o isolamento, né? Quer o isolamento. Deixa eu ir para o meu cantinho. É bom, é preciso muitas vezes estar no lugar a sós. É preciso você estar no seu lugar a sós com você mesmo e com Deus, não é? A Bíblia nos orienta, entra no seu quarto, não é? Hoje, em certo sentido, a nossa caverna poderia ser o quarto. Jesus diz, olha, fecha a porta e entra no quarto. Só que não é mais a caverna de Elias, não é a caverna onde não tem visão. O quarto tem que ser o lugar da oração e do encontro, da sua solitude com Deus. Porque solitude é diferente de solidão. Mas o problema é quando o quarto vira a caverna de Elias, a caverna prejudicial, o lugar da solidão. Solitude é quando você precisa e quer estar só, e isso é bom e saudável. Mas solidão é quando você está só por isolamento, ou você está no meio da multidão, sozinho. Isso é uma realidade, porque a fuga social, tem gente no meio das multidões, mas está na fuga social, porque ela já declarou e determinou na vida dela, dizendo assim, olha, vou na igreja, se der a paz do Senhor eu dou, se não der, olha, tô fora, acabou o culto, tô indo embora, esse é o meu processo, essa é a minha vida. Isso se chama, o que eu disse no começo, a arrogância, que a pessoa nem identifica, ela vê como um processo protetivo para ela, um isolamento. Problema sério, né, pastor Miriam? Problema sério. Você já viu quando Satanás está ganhando uma pessoa na casa do Senhor? A primeira coisa que ele coloca no coração é apatia e crítica dentro do coração contra o corpo, contra aqueles que assentam do lado, aqueles que estão sobre o púlpito, aqueles que estão no contexto. E vem numa razão interessante, que a pessoa diz assim, eu estou só nisso, só eu estou vendo, como eu estou vendo, esse mundo está mal, esse mundo está podre. Só eu estou, gente, é só eu que estou vendo isso. A coisa está nojenta, e a pessoa começa a se uivar, se encher de tantas proteções, e ela começa a se encher de tantas razões, e ela começa a se colocar em uma posição de que, olha, não suporto mais esse mundo. É quase que um puritanismo, né? Ela começa a ficar até puritana mesmo, né? Sou puro, só eu estou vendo isso. Ah, mas não vou ficar mais nesse lugar não vou procurar outra igreja. Vou procurar, né? Vou procurar outro lugar. É assim. Irmãos, nós somos assaltados por tudo isso que eu estou falando. Você sabe que você é assaltado por isso quantas vezes? Que você quer largar tudo. Você diz, vou parar, vou largar tudo. Você sabe disso. De alguma maneira ou outra, nós somos assaltados e somos convidados a desistir, a voltar atrás. Mas o Deus que tratou Elias, Ele trata a nossa vida no dia a dia. Ele é o maior interessado em mudar o seu coração e a sua concepção, e corrigir a sua concepção, ou melhor, ajudá-lo a corrigir a sua maneira de enxergar o problema e a situação em nome de Jesus. Ele tem terapias pelos quais elas são justapostas para você, elas são certinhas, colocadas por Ele para você. Olha só, Deus começa a trazer terapias para Elias. Primeiro ele diz assim, olha, vai lá, toca aí Elias, está dormindo já debaixo do zimbro. A dicção minha hoje está um pouco fraca, gente. Já do zumbro, que eu ia falar. Debaixo do zumbro. Debaixo do zimbro. Ele estava dormindo debaixo do zimbro. Olha só, ao dormir debaixo do zimbro, vai lá, o anjo, acorda Elias, acorda.
pão sobre a pedra, pão cozido sobre a pedra e água, beba. Começou a terapia. Aleluia. Feche os seus olhos, estende sua mão assim. Eu quero te dizer: tem pão e água aqui esta manhã. Tem pão e água aqui esta manhã. Pastor, eu não estou em depressão, então não vou estender a mão. Mentira do diabo para você, auto-engano. Pode estender a sua mão sim. Pode estender a sua mão sim, porque eu não estou dizendo que você está em depressão e nem está tendencioso a isso. Não quero trazer nenhum peso de julgamento, nada disso. Eu quero dizer, porque pão e água não é só para tratar depressão. Pão e água é para tratar a tua vida. Pão e água é para tratar a tua necessidade. Pão e água de Deus é para a tua sobrevivência. Pão e água é o tratamento que Ele tem para você. Rebaia subida raio. Tem aqui esta manhã palavra, e tem Espírito Santo, que é a água viva, está à tua disposição. Recebe aí pela fé. Você pode ver aí na sua mão pão e água, pão quentinho, pão quentinho. Ei, aleluia. Pode ver do Senhor aí. Oh glória. Ainda que aqui no processo, ainda que aqui eu possa falhar naquilo que eu tente falar aqui, mas o Espírito não falha. O teu Deus não falha. O dono do pão e da água não falha. Senhor, nós recebemos a terapia do Senhor aqui esta manhã. E nós vamos sim, Senhor, comendo pão e água. Pão e água, abre os seus olhos. Olha a terapia, pão e água. Eu não vi se você estendeu a mão, mas agora eu quero ver. Estende sua mão assim com fé. Mãozona mesmo com fé. Diz assim: Senhor Jesus, a minha mão recebe a tua provisão. Desperta-me para eu continuar a caminhar muito mais que 40 dias. Amém. Ele faz assim com Elias, mas olha só a realidade. Irmãos, a realidade, ele comeu pão e água, voltou a deitar, porque fazia parte da terapia. Olha só, o anjo diz assim: come. E Deus não criticou isso, Deus deixou ele dormir. Dormiu novamente, porque a terapia também tinha a ver com sono, descanso. E uma realidade é que nós precisamos descansar. E eu quero te dizer, e talvez você vai dizer: pastor Ernesto, está maluco, está louco. Muitas vezes nós estamos entremeados de o nosso ativismo no jejum e na oração. Por isso que eu estou dizendo, está dizendo loucura, pastor. Não é, entenda. Muitas vezes o Senhor está te aguardando, não no lugar do jejum e da oração. Ele está te aguardando no lugar do descanso, do sono. E até em sonho Ele quer falar contigo. Mas o teu sono não tem sido descanso ainda. Mas quando é sono, terapia de Deus, que Ele quer te encontrar no sono, Ele está dizendo assim: descansa, descansa. Eu quero que você jejue, eu quero que você ore, eu quero que você consagre-se. Eu recebo, mas há tempo para tudo. Há uma sabedoria que vem do Senhor para tudo. Meu irmão, minha irmã, aí que entram os detalhes do meu testemunho. É de que quando eu voltei para o Senhor Jesus, embora eu vivi 2 anos desanimado, eu ainda não era batizado, não tinha saído assim exclusivamente da comunhão da igreja, porque não participava, porque não era batizado. Meus 21 anos eu não era batizado ainda, embora nascido no lar cristão. Eu perder a oportunidade de ser batizado quando garoto. Com meus 10 anos eu queria ser batizado,
Mas o tempo era, para a igreja não batizava, era a partir dos 11 anos. E dali, eu não batizei, não foi mais por teimosia, não. Na minha cabeça, eu falei assim, vai chegar a hora. E fui vivendo a vida cristã. Na igreja, amparado, sendo servo de Deus. Mas porém, eu fui servir no quartel. E eu jovem, num culto de mocidade, né, que era o culto de mocidade, hoje não fala mais essa expressão, culto de mocidade. Deus usou um jovem em profecia, e eu estava na dúvida, eu vou ou não vou para o serviço militar? E Deus usou aquele jovem e disse assim, vai, mas não se esqueças de mim. E eu fui para o serviço militar. E eu me esqueci do Senhor. Embora no coração, irmãos, é interessante, a gente diz assim, não esqueci de Deus. É assim que a gente fica no nosso coração, né? Está distante, não, mas eu não esqueci de Deus. Mas na linguagem de Deus era, não se esqueças de mim, porque Ele sabia que eu ia esquecer dele. E eu estava no quartel, e tinha culto no quartel, eu não ia nos cultos do quartel. Ou quando ia no culto do quartel, não queria ajudar, ficava lá no canto, lá atrás. Crente secreto, não ia. Covarde. Eu lembro que esse Marquinhos Gomes que canta aí, né? Vários louvores aí do Marquinhos Gomes, que o Marquinhos Gomes gravou, né? E tal. Ele ainda não tinha, estava no início também, né? 18 anos no quartel. E Marquinhos Gomes pegava o seu violão e ele cantava: não posso viver longe de você. Não posso ficar sem sua luz. Só quero dizer que amo só você, Jesus. E ele pegava aquele violão e ele fazia os líderes, o sargento, que eram do maior, o pior sargento, chorar, as lágrimas desciam. O nome daquele sargento era alemão, Eisenhaus. Era o cara que fazia a gente rolar no chão, só de cueca, para se enlamear com o suor e com a terra, para a gente pagar preço, porque Marquinho Gomes, na hora de sair de forma para ir para casa, com 100 soldados, na hora de ir embora, dá o grito de fora de forma, né? É o último grito, né? E o Eisenhower diz assim: vocês vão gritar Satanás. E aí Marquinho Gomes, na frente era alto, Jesus! E por causa de Jesus, aleluia, nós começamos a rolar na lama ali, na poeira ali, virou lama por causa do sol. E eles jogam água e faz um monte de maldade. Aquele homem era muito ruim, mas na hora do louvor ele não continha as lágrimas, porque a mensagem do evangelho batia ali no coração dele. Mas naquele processo, eu no quartel e tal, eu me esqueci do Senhor. E aí voltei, fui. O tempo não dá, não é? Eu me estendi aqui nos 3 tópicos, não é? Não dá para eu testemunhar, fica para um outro momento, em testemunhos mais detalhados. Mas uma realidade que eu entrei num processo. Eu saí do quartel e ao voltar para casa, já havia havido uma sequência de situações na minha vida que estavam gerando em mim decepções e tristezas. Algumas por conquistar, mas não ter conquistado bem. Meu pai de 12 filhos, 2 morreram, 10 vivos, eu o mais novo em casa. E ao ficar em casa, meu pai teve um derrame cerebral e viveu 11 anos na cama, era pastor. Mas ali foi a prova dele, e ali foi o galardão dele. Não negar o Senhor Jesus e passar aquela prova até que partisse para o Senhor. Mas naquela tribulação, naquela angústia, ele queria voltar para a terra dele, que era Sergipe, a mesma terra do pastor Pereirinha.
E era o sonho dele, aquele sonho que o idoso fica: eu quero voltar para minha terra, quero ver minha terra, quero ver meus amigos se estão vivos, quero ver fulano, quero ver ciclano. E antes do quartel já havia havido uma situação que eu havia vendido a casa. Com 16 anos de idade, eu tomei a frente, porque só estava eu em casa praticamente. E vendemos aquela casa, mas o valor daquela casa, a gente comprou uma outra casa muito mais simples, não conseguiu ir para a outra cidade, até por outras razões, que ele não quis mais ir. Houve uma briga entre ele e minha mãe, nunca brigaram, nunca havia eles brigando, foi a primeira vez. E aquilo foi gerando decepções, já eram coisas moldando e preparo para eu passar o problema que eu passaria. E ao voltar agora do quartel, estamos na outra casa, em outra cidade, na terra de Misael. Misael está aí? Eu vi Misael, sim. Misael está lá, né? Santo Aleixo. Tinha comprado a casa em Santo Aleixo, morando em Santo Aleixo, Magé, né? No pé da serra, lugar mais frio de Magé, porque Magé mesmo é ali pertinho, abre a porta do inferno, que é calor, né? Calor horrível. Não é, gente, é insuportável. Ninguém aguenta, nem Misael aguentou, veio para cá. Mas Misael não era de lá, é Magé, mas é de Santo Aleixo, que já é a parte bem fresquinha da serra, ali de Teresópolis, né? Embaixo. E ali, voltei por ali, terminei meu 2º grau, mas o sonho voltou no coração do meu pai e da minha mãe. Quero voltar para minha terra. Irmãos, aí a gente vende a casa de novo. Vai Enéas, agora Enéas está com 20 anos, 19 anos. E nós empreendemos a viagem e fomos morar em Aracaju. E ao morar naquela terra de Sergipe, as lutas começaram. O dinheiro que vendemos a casa aqui, não conseguimos comprar uma casa na capital de Aracaju, porque o valor era muito maior. E aquilo era um problema sério. E aquilo começou a me assustar, começou a trazer angústia na minha alma, naquele lugar. Aí uma realidade aconteceu, que uma prima muito abençoada, glória a Deus, talvez um dia ela vai ver, isso vai ficar no YouTube, ela vai ver, e eu louvo a Deus pela vida daquela prima. Ela pegou o dinheiro, e ela disfarçou, não disse que o dinheiro era dela, me enganou. Passou 20 anos, eu fui saber agora, esse tempo aí, ano passado. Ela disse que pediu o dinheiro a um tio meu que era muito rico, aqui, de Duque de Caxias, e que ele devia esse dinheiro a ela. Ela mentiu e falou, para não dizer que o dinheiro era dela, que ela estava dando o dinheiro. Completou e comprou a casa lá em Aracaju, uma casa simples, e a gente teve uma casa naquela cidade. Mas a realidade, meus irmãos, de que naquele lugar eu fui trabalhado por Deus, porque dentro de uma capital, como a cultura lá é diferente, não é? Existem casas como aqui, muito lindas e maravilhosas e tudo mais, porque é cidade, é capital. Mas existe também o bairro dentro da cidade. O bairro era bem dentro, no miolo da cidade, em que tinha os seus correios de casa, ruas com correios de casa antiga. E foi nesse lugar de correios de casa que a gente comprou uma casa. E a casa é aqueles correios de telhas, canal, em que você vê as madeiras e você tem divisórias entre uma casa e outra, você até ouve o que fala, o seu vizinho fala. E só que deitado naquele lugar, o rio e sabe que a cultura e também até mesmo a situação de saneamento básico é precário, mesmo nessas capitais. É diferente daqui que a gente tem aqui. Eu sei que às vezes eu via ratazanas enormes. Se for contar com o rabo, ela fica desse tamanho. Rabo dessa grossura, passando no pau da madeira, assim, nos paus de madeira. Irmãos, aquilo já angustiava a minha alma. Aí eu fui procurar trabalho, nada. Fui fazer um curso no Senac. Aí eu fiz o curso. E ao fazer o curso de balconista de farmácia no Senac,
despreparado, totalmente infantil. Fui para fazer o estágio, e no estágio, irmãos, eu quebrei um remédio, e eu não tinha condição de pagar o remédio que eu quebrei de vidrinho, e aquilo me gerou uma vergonha. Eu queria pagar de qualquer jeito, não conseguia, aquilo me gerou uma vergonha, e eu fui reprovado daquilo ali, nem me contrataram, e tudo aquilo foi gerando em mim angústias e tristezas. Outras situações, entrei, tinha primos, muitos primos abençoados lá, mas entrei numa confusão de casal, não é? Briga de marido e mulher, alguém se mete a colher? Não, né? Já diz a frase, não se mete a colher. E na briga de casal eu queria ficar conciliando, meti no meio, e aquilo foi me desestruturando, tudo me desestruturando. E aí eu fui procurar Jesus, voltei para Jesus. Quando eu voltei para Jesus, eu tenho que terminar, meus irmãos, em função da hora. Quando eu voltei para o Senhor Jesus, cumpriu-se a palavra daquilo que o Senhor me avisara: não te esqueças de mim. Foi como o Senhor dissesse para mim assim: bato porque amo, açoito porque amo. Ele não passa a mão. Ele não passou a mão sobre a cabeça de Elias. Ele diz: Elias, volta para o caminho do deserto, porque olha, a terapia para você agora. Constitui 2 reis, levanta o seu substituto que será Eliseu, vai fazer a minha obra. A terapia para você. Eu parei aqui, meus irmãos, eu falei só um lado da terapia. Eu queria voltar, mas não dá para voltar. Deus trabalha com diálogo, Deus trabalha com orientação para Elias, com essas tarefas. Vai ungir rei, vai ter amizade. Ele gerou amizade de Eliseu com Elias. Olha só, Deus não passou o pano na cabeça de Elias, mas deu uma sequência de situação para Elias fazer. E essa é a realidade que Deus trata conosco. Deus comigo naquela situação. Deus me bateu. E aí começa a saga de uma história que não dá tempo de comentar aqui, mas eu vou dar só a introdução. Naquela angústia e naquela volta para o Senhor, eu lembro que era de manhã, de 7 às 19 horas, o culto do círculo de oração na Assembleia de Deus em Aracaju. Irmã Janizete estava no turno dela, porque elas dividem em turno do dia a dia e não para aquela oração no dia inteiro. E eu estava à tarde, eu cheguei por volta das 3 horas da tarde, e ali eu me ajoelhei. Eu disse: eu quero voltar para Jesus. Mas eu já não estava bem, já estava abalado por estas coisas. E ao voltar para o Senhor Jesus, naquele lugar, Deus usou aquela profeta e disse assim: tenho para ti um ministério. Grande é a tua caminhada. E eu recebi aquela palavra e saí, e comecei a servir ao Senhor. Mas ao servir o Senhor, eu quero te dizer, lembra que eu falei agorinha do jejum? Sim ou não, gente? Lembra agora que eu falei do jejum? Muitas vezes Deus está te esperando no lugar do sono, no lugar do descanso. Se aplica no jejum, na oração, sim. Oração a gente nunca deve deixar de orar, mas o jejum tem que ter sabedoria. Porque eu quero te dizer, jejue, se aplique ao jejum, aprenda a jejuar, mas não faça sem orientação. Busque das pessoas mais experientes ajuda. Eu comecei a jejuar, irmãos. Ao jejuar, eu fui para o radicalismo. Jejum era para mim 24 horas, não pode ter água, e falta de sabedoria. É aí que eu digo ao novo na fé, ou até aqueles que não se aplicaram ao jejum, estão se aplicando ao jejum: tenha sabedoria e comece primeiro, olha, um pezinho de cada vez, com sabedoria, na orientação do Espírito Santo e na orientação de liderança sobre a sua vida. Peça ajuda, vai com sabedoria. E eu comecei a exagerar, meus irmãos, no jejum, e eu ia para a rua evangelizar, porque renovado no Espírito Santo, eu fora batizado aos 9 anos com o Espírito Santo, mas não falei mais em línguas, e eu fora renovado naquele tempo em falar línguas novamente, e renovado. E você sabe que quando a pessoa, o propósito do batismo com o Espírito Santo, ou até do renovo, é o quê? Ganhar almas, falar, testemunhar de Jesus. E eu ia para as ruas testemunhar, e eu fui naquela velocidade, e a velocidade
da porta para o transtorno, da porta para o exagero, entrando na porta da falta de entendimento e sabedoria. Por isso o valor da igreja, por isso o valor de orientação, por isso o valor de estarmos juntos, por isso o valor da palavra. E eu termino aqui. Pastor Dinei, quiser já vir, fica em pé, por favor, aqui para me frear. Ó, jejuando, evangelizando, Deus me deu um sonho, e fica aqui o início dessa história. E o sonho que Deus me deu na madrugada, que eu via uma pastagem muito grande, mais de campos de futebol, verdinho, e eu olhava lá no fim, tinha umas árvores, e naquelas árvores eu via uma ovelha pastando. Eu não via depois das árvores que era um abismo, mas eu sabia, eu entendia que era um abismo, e que aquela ovelha estava num lugar de perigo à beira daquela pastagem. E de repente uma mão veio e pegou na costela daquela ovelha e trouxe ela para o meio daquele campo verde. E eu entendi, Deus estava dando livramento àquela ovelha. E eu acordei naquela madrugada com aquela mão aqui assim, olha. Ali começou o momento do qual o Senhor diz assim: corrijo porque eu te amo. A história é longa, mas eu quero te dizer, Deus me levou a um processo de baixa, e da depressão eu surtei. Da depressão você pode pular um outro nível ou um outro problema. Eu surtei. E aquele surto, que talvez foi até a saída para a depressão, eu precisei ser cuidado por psiquiatra. E aí, nessa história, até pastor Ednei testemunha de coisas, não é? Ele diz assim: olha, já dei aula para o pastor Enéas com a boca gosmando, enlouquecido, porque eu não estava centrado, e a minha boca gosmava de efeito de remédio. O psiquiatra não acertou o remédio, e aquilo falava, a minha boca virava um chantilly. Já viu chantilly, né? Essa é a realidade. E eu, na classe de EBD, o senhor lembra, né, pastor? Eu ia na lixeirinha e cuspia. Por quê? O processo foram 3 meses. O processo pior da minha vida. Mas o Senhor me fez lembrar do sonho ao sair do problema. Eu te corrigi e te dei livramento. Eu era para estar talvez andando pela rua aí, ou internado no Santa Lúcia, ou já morto, enterrado. Mas olha o que Deus faz. Fica de pé em nome de Jesus. Ele trata com um propósito. Eu não sei qual o teu problema, qual a tua angústia, qual o teu desafio, o que você passou ou está passando, alguém que está passando com você o problema. Eu quero te dizer, Deus está trabalhando com o objetivo de corrigir rotas, de trazer uma concepção certa, muitas vezes naquilo que está errado. Entenda, se submeta e diga: Senhor, estou aqui para que o Senhor haja, e o Senhor promova em mim aquilo que tu queres fazer. O Senhor promova em mim a cura, o Senhor promova em mim a instrumentalidade, para também que eu seja instrumento do Senhor, para agir em vidas, para abençoar corações, para mudar histórias, para ganhar almas, para ser nesse tempo alguém cheio do fogo do Espírito Santo, ser alguém inflamado por ti, cheio da tua promessa. Aleluia. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, abra-se para Ele, como essa canção. muitos me perguntam onde tu estás.
eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim.